Olá, pessoal! Vamos para um resumão de ciclo celular, mitose, meiose e morte celular. A maior parte das células do nosso corpo está na intérfase, e essa também é a fase que a maioria das células passa a maior parte do tempo durante sua vida. A intérfase é a fase do ciclo celular em que a célula não está se dividindo. A intérfase é dividida em G1, S e G2. A fase G1 é o intervalo entre a fase da divisão, chamada DM, e a fase S, que é onde ocorre a replicação do DNA. É a fase de síntese. O G2 é o intervalo entre a fase S e a divisão celular. Algumas células nunca se dividem, como as células do sistema nervoso, por exemplo. Essas células estão constantemente em G1. Disse que elas estão em um estado quiescente que pode ser chamado de G0. Cada etapa do ciclo celular é controlada de maneira que a célula não se divida em condições desfavoráveis, como quando apresentar danos no DNA, por exemplo. As proteínas que controlam o ciclo celular são chamadas de quinases dependentes de ciclina. Essas quinases fazem a fosforilação de outras proteínas que participam do ciclo celular, ativando-as. Mas, para isso acontecer, elas precisam da presença de ciclinas. As ciclinas para determinada quinase só são produzidas na fase específica do ciclo que aquela quinase controla. Após a fase G2, a célula entra em divisão, mitose ou meiose em células eucarióticas e fissão binária em células procarióticas. As principais diferenças entre a mitose e a meiose são que a meiose ocorre para a formação de gametas e reduz à metade o número cromossômico da célula-mãe. A mitose ocorre em células somáticas, para o crescimento ou regeneração, por exemplo, e o número cromossômico da célula-mãe é mantido. A mitose é dividida em 5 fases bem estabelecidas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, ocorre a condensação dos cromossomos, os nucléolos desaparecem, ocorre a formação do fuso mitótico ou fuso acromático. O evento que marca o final da prófase é o desaparecimento da membrana nuclear ou carioteca. Nos animais, os centrosomos, que também foram duplicados na fase S, migram para os polos opostos das células e contêm um par de centríolos cada um. Os animais também possuem áster. As células vegetais possuem vários centros organizadores de microtúbulos perto da membrana plasmática e não possuem centrosomo, nem centríolos e nem áster. Na metáfase, ocorre a condensação máxima dos cromossomos e esses ficam posicionados no centro da célula, formando a placa equatorial ou placa metafásica. Certos microtúbulos que partem dos centrosomos fisgam os cromossomos pelo cinetócoro. Cada cromátide possui seu próprio cinetócoro. Os microtúbulos começam a se encurtar, puxando as cromátides para lados opostos da célula. Lembrem-se que as cromátides irmãs são o fruto da replicação do DNA e elas são separadas na mitose. Assim, a mitose separa as cromátides irmãs. A mitose só continua quando a placa metafásica termina de se formar e cada cromossomo fica preso a 2 polos do fuso. Esse é um dos pontos de checagem do ciclo celular. Alguns autores chamam de prometáfase o período entre a ruptura da carioteca e a formação da placa metafásica. Nesse caso, a metáfase seria apenas o período em que os cromossomos se encontram alinhados no plano equatorial, prontos para iniciar a migração em direção aos polos. A metáfase é o melhor estágio para observar os cromossomos, pois esses estão condensados ao máximo. Certas drogas, como a colchicina, são capazes de parar a divisão celular na metáfase. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs. Elas são puxadas para lados opostos da célula pelo encurtamento dos microtúbulos do fuso.
Na telófase, os cromossomos se descondensam, uma nova carioteca surge ao redor de cada conjunto cromossômico e os nucleolos reaparecem. Após a telófase, ocorre a citocinese, que levará à formação de duas células filhas, cada uma ficando com um centrossomo. A mitose é a divisão nuclear. A citocinese é a divisão da célula ou do citoplasma. Em animais, a citocinese é centrípeta. Uma cinta de actina e miosina comprime a célula até ela se partir em duas. Nas plantas, a presença da parede celular impossibilita esse estrangulamento e a formação de uma nova membrana ocorre por deposição de vesículas do centro para fora da célula, ordenada por uma estrutura chamada de fragmoplasto. Assim, nos vegetais, a citocinese é centrífuga. Já na meiose, o número cromossômico é reduzido à metade nas células filhas. A redução ocorre porque nesse processo ocorre uma duplicação do material genético e duas divisões nucleares consecutivas, chamadas de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, são separados os cromossomos homólogos, e na meiose 2, que é igual à mitose, as cromátides irmãs são separadas. As duas fases da meiose 1 e 2, são divididas nos mesmos estágios que a mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase da meiose 1, chamada de prófase 1, é longa e subdividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. No leptóteno, os cromossomos começam a serem condensados, mas ficam com uma forma não totalmente condensada chamada de cromômeros. No zigóteno, formam-se as sinapses cromossômicas, que são emparelhamento dos cromossomos homólogos. No paquíteno, cada par de cromossomos homólogos forma um conjunto denominado de bivalente ou tétrade. Ocorre o crossing over ou permutação, que é a troca de pedaços entre cromátides de cromossomos homólogos. Isso aumenta a variabilidade genética. No diplóteno, são visualizados os quiasmas. Os quiasmas são as evidências da permutação. Na diacinese, os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas, mas eles parecem deslizar para as extremidades dos bivalentes, em um processo chamado de terminalização. Os nucleolos desaparecem. Na metáfase 1, os microtúbulos provenientes de polos opostos se ligam a cada cromossomo para a formação da placa equatorial. Na anáfase 1, cada cromossomo homólogo é puxado para polos opostos. Na telófase, o fuso se desfaz, os cromossomos se descondensam e as membranas nucleares se reorganizam. A citocinese 1 geralmente ocorre logo após a primeira divisão meiótica se completar, resultando em duas células filhas com metade do número cromossômico da célula-mãe. Entre a meiose 1 e 2, os centrossomos se duplicam novamente. O tempo entre a meiose 1 e 2 é chamado de intercinese. Na meiose 2, as células filhas sofrem uma segunda divisão celular, só que sem duplicar o material genético, e na meiose 2 ocorre a separação das cromátides irmãs, como na mitose. Na meiose 1, se separam os cromossomos homólogos e na meiose 2 se separam as cromátides irmãs. A meiose 2 tem os mesmos acontecimentos da mitose, só que são formadas 4 células filhas. Dependendo da etapa onde a meiose ocorre, o ciclo de vida recebe um nome específico. Em algumas espécies de fungos, protozoários e algas, a meiose ocorre imediatamente após a formação do zigoto e é chamada de meiose zigótica. O ciclo de vida é chamado de ciclo de vida aplôntico. Em certas algas e em todas as plantas, indivíduos diploides sofrem meiose, que dá origem a esporos. E essa meiose é chamada de meiose espórica e o ciclo de vida de alternância de gerações. Nos animais, a meiose ocorre nas gônadas para a formação dos gametas e é chamada meiose gamética. O ciclo de vida é diplôntico. Erros na anáfase da mitose e da meiose 1 e 2
são chamados de não disjunções cromossômicas. Esses erros geralmente levam à apoptose, que é uma morte celular programada. Em alguns casos, os gametas com não disjunção podem ser viáveis, e essas alterações causam as síndromes de Down, Turner e Klinefelter, que são chamadas de aneuploidias. As células morrem de dois modos. O primeiro tipo de morte celular é a necrose, e ela ocorre quando as células são danificadas ou privadas de oxigênio ou nutrientes essenciais, por exemplo. Esse processo normalmente resulta na inflamação. Mais comumente, a morte celular é devida à apoptose. A apoptose se configura numa série de eventos geneticamente programados que resultam na morte celular. Espero que esse resumo ajude vocês a relembrarem esse assunto. Vamos em frente, ergam a cabeça e até a próxima!